Olá, meu nome é Raíza Brustalin e eu vou conversar com vocês, vou continuar aqui a nossa conversa sobre metodologias ativas. Tecnologia. Sempre que a gente fala de metodologias ativas, inclusive que você procura na internet, traz junto a questão da tecnologia. Claro, porque quando a gente estava falando sobre a questão do mundo mudar e da educação acompanhar essa interatividade, esse dinamismo aí do nosso mundo, ele é muito pautado na tecnologia, no nosso celular, no nosso computador, na nossa relação com as pessoas via Zap, né, via WhatsApp. Então, claro que a tecnologia ela é um fator relevante para se pensar na maneira com a qual é feita a educação. Afinal, a gente já se relaciona por meio da tecnologia, né? Tem pessoas que namoram aí à distância, a gente se relaciona com nossos familiares, com nossos amigos por meio da tecnologia, das redes sociais. Por que não trabalhar a educação também por meio da tecnologia, já que ela faz parte da nossa vida, né? Somos seres já digitais, né? Analógico, digitais, seres híbridos aí nesse sentido, né? Não dá para separar já uma coisa da outra. Então a tecnologia ela está presente na educação, nas metodologias ativas, ela pode ser utilizada e ela pode realmente ser um elemento catalisador aí do processo que pode auxiliar o professor a tornar a sua aula mais interativa e a realmente desenvolver competências no nosso aluno, desenvolver habilidades, fazer com que ele aplique aquele conhecimento que ele estuda ou que ele tem à disposição dele por meio da própria tecnologia. Então a gente tem vários aplicativos, sites, hoje em dia tem os ambientes virtuais, né? Os ambientes virtuais usados no EAD, eles também podem ser usados no caso das aulas presenciais, né, tornando aí o ensino um pouco mais híbrido. Então a gente tem o auxílio da tecnologia de vários aplicativos e eles realmente podem nos ajudar a tornar nossa aula mais ativa e tornar o aluno mais protagonista. Mas o que eu sempre falo, a tecnologia por si só ela não muda o processo educacional. É preciso mudar o paradigma, mudar a maneira de ver a relação professor-aluno. Se a tecnologia for utilizada da mesma forma, com a mesma mentalidade, com o mesmo paradigma da educação tradicional, ela não vai cumprir o seu objetivo de tornar o aluno protagonista. Ela só vai, às vezes, tornar a aula um pouco mais divertida, mas ela não vai desenvolver competências, ela não vai desenvolver habilidades no aluno e, às vezes, não fazer com que ele aplique o conhecimento dele em problemas reais ou em coisas que ele vai usar na sua profissão posteriormente. Então, a tecnologia pode ajudar muito, né? Vários aplicativos, vários sites, mas atenção, porque às vezes você pode cair na cilada de tornar a sua aula super interativa, mas não pensar como um todo e o aluno não desenvolver aquelas competências necessárias. E aí, né, falei de ambiente virtual como um auxílio aí da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, muito usado no EAD. Vamos falar então de sala de aula invertida aí, os ambientes virtuais podem ajudar muito nesse sentido. Então, o que é a sala de aula invertida? Fazendo novamente um panorama com o ensino tradicional. Então, antes a gente ia para a sala e o professor lá passava todo o conhecimento para a gente, explicava, a gente se matava de anotar toda a explicação do professor, né? Alguns, inclusive no ensino superior, o professor só entrava e falava, sem recurso visual nenhum, você só se matava de anotar aquilo que o professor estava falando. Como a gente tem muito conhecimento disponível, a gente tem várias bibliotecas virtuais, a própria internet ela possibilita muitas ferramentas de conhecimento aí para toda a população. A proposta de sala de aula invertida ela ajuda muito nesse sentido. Então, o aluno, antes de vir para a sala, ele tem acesso a todo o conhecimento por meio de plataformas virtuais, né, e tudo mais. Então, ele estuda antes, ele estuda por meio de vídeos, infográficos, textos, capítulos de livros digitais, né, os e-books, e ele vem para o momento de sala de aula, para o momento de troca, de aplicabilidade, de consolidação desse conhecimento que ele já fez no estudo independente dele. Então a gente faz o quê? A gente aproveita melhor o tempo de sala. Afinal, por que eu vou ficar aqui 3 horas de aula explicando, sendo que tem vários vídeos, às vezes, de professores na internet, ou vários textos que passam aquele mesmo conhecimento. Então o aluno vem para o momento de sala de aula, para o momento de troca, para o momento de tirar dúvida, para o momento em que o professor preparou para que ele aplicasse todo aquele conhecimento que ele trouxe de casa ou que ele estudou no momento de estudo independente dele. E aí a gente tem alguns benefícios, né, do processo de ensino-aprendizagem, do processo de metodologias ativas, principalmente para o aluno.
Então a gente tem aqui autonomia do aluno, resolver problemas. Então, o processo de estudo independente, por exemplo, da sala de aula invertida, ela trabalha muito com a autonomia do aluno. Afinal, o aluno ele pode buscar outros conhecimentos, além daqueles que você propôs, né? Além daqueles textos, daqueles vídeos. Ele pode estudar quando ele quiser, ele precisa se organizar para fazer esse processo de estudo independente. A solução de problemas, aí ela vai ser trabalhada principalmente nas atividades de sala, em que a gente prepara aí, né, através da PBL, aprendizagem baseada em projetos, ou mesmo eu proponho atividades de sala em que ele precise solucionar problemas, em que ele precise fazer as coisas, né, em que ele precise aplicar esse conhecimento. A gente tem um processo de colaboração muito importante, né? Eu não falei aqui de team-based learning, né? De aprendizagem baseada em times ou em grupos, mas a maioria das atividades que eu propus aqui, né? O PBL, aprendizagem baseada em projetos, e o Peer Instruction, eles trabalham com o processo de grupo, aprendizagem baseada em projetos principalmente. Então você trabalha o processo de colaboração, de liderança, de organização de grupo, que ele vai, né, vivenciar em qualquer mercado de trabalho, independente de sua profissão, já na faculdade, e vai desenvolvendo essas competências indiretamente ligadas à profissão. A confiança, o protagonismo, o fato de dividir com ele a responsabilidade do processo de ensino-aprendizagem dele, né? A responsabilidade dele aprender não é só minha, que fico lá falando e quanto melhor eu explicar, melhor ele vai aprender. A responsabilidade também é dele, de fazer o estudo independente dele, de se dedicar para as atividades de sala, de perguntar, de se engajar nas atividades, né? O senso crítico, com certeza, quando a gente fala de buscar demandas reais, de entender melhor os problemas da sua própria profissão, ele trabalha também bastante o senso crítico. A gente tem também a empatia, a responsabilidade e participação, uma aprendizagem mais envolvente, a questão da motivação. E a motivação é realmente um dos pilares da metodologia ativa. Não que toda a aula ela precisa ser extremamente divertida e os alunos precisem estar extremamente agitados. Não necessariamente, mas uma motivação na questão de tentar resolver aquele problema, de tentar fazer aquilo, de tentar desenvolver aquele projeto, a motivação de ele realmente estar lidando com coisas ligadas à profissão que ele tanto quer exercer, né? A empatia aí com os colegas, com os problemas que ele enfrenta e tudo mais, com as propostas de atividades em sala de aula, ele desenvolve a empatia. E é isso aí! Para uma metodologia ativa ter sucesso, ela precisa ser pensada enquanto processo, não enquanto atividade de sala. Eu preciso pensar no meu plano de aprendizagem. Aqui a gente não fala de plano de ensino, a gente fala de plano de aprendizagem. Então eu preciso pensar no processo de aprendizagem do aluno como um todo, no currículo, num currículo baseado em competências. Eu preciso pensar em quem é esse meu aluno, eu preciso pensar em quem sou eu enquanto professora. Como eu posso ajudar esse aluno? Como que as atividades de sala vão fazer com que esse aluno seja uma pessoa melhor e um profissional melhor? Então a minha dica aí é para você agora que vai para a sala de aula, quando você começar a pensar que competências esse aluno precisa ter para ser uma pessoa e um profissional de sucesso, automaticamente as atividades de sala vão ficar muito mais fáceis de se planejar e a gente se desconstruir um pouquinho também, enquanto aquele professor que sempre sabe tudo, que sempre vai ter respostas para o nosso aluno e que vai ficar distante dele, né? Metodologias ativas têm a ver com interação e conectividade, principalmente entre pessoas. E é isso aí, muito obrigada!